Salve família Palmeiras, começando mais um pós-jogo. Pós-jogo hoje sobre Palmeiras e Curitiba. Jogaço, estreia de Endrick, muita coisa pra gente falar. Finalmente aconteceu essa estreia, né? Vamos analisar a estreia dele. Jogadores que mudaram de posição e que jogaram muito bem. Ixi, a gente tem muita coisa hoje pra falar, muita coisa pra conversar e eu quero saber a opinião de vocês também. Mas é claro, antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, comente e compartilha se vocês concordam com a minha opinião, se vocês têm uma opinião diferente, se vocês estão gostando do nosso formato do canal, se vocês têm alguma sugestão, para a gente é muito importante saber disso. E caso vocês estejam gostando, deixa seu like, já compartilha com a família, com os amigos, que isso ajuda muito o canal. Já se inscreve aí e ativa o sininho. Bom, então vamos falar do jogo? Bom, pra mim, nada mais do que justo falar que foi um jogo brilhante do Palmeiras, né? Falar que foi um jogo que o Palmeiras realmente se excedeu em questão de habilidade, né? Porque, querendo ou não, você fazer um 4-0 em um campeonato brasileiro, que você está prestes a ser campeão, é uma coisa que é muito difícil de se acontecer, né? A gente sabe que o Curitiba não está numa fase boa, a gente sabe que o Curitiba é um time que não tem tanta qualidade assim técnica, mas é um time que tem que ser respeitado do mesmo jeito. Então, sim, foi um ótimo jogo do Palmeiras, um jogo brilhante. E o que eu tinha falado no começo sobre troca de posição, para mim hoje o cara do jogo foram duas pessoas na verdade. Eu considero o Scarpa o melhor do jogo, mas eu colocaria do lado dele no mesmo patamar ali o Mike. Porque o que o Mike tá fazendo de ponta direita, e é uma coisa que o Palmeiras sofria muito, porque o Palmeiras só tinha o Dudu nas pontas, né, quando colocava o Wesley, colocava outros jogadores que não funcionavam, e agora colocou o Dudu na esquerda e o Mike pela direita, o Mike jogando de ponta, né, que nunca foi a função dele, tá jogando muito bem e tá dando conta da função. Então isso que me surpreendeu no Abel, né, que ele inovou realmente a posição do Mike e o Mike tá jogando muito bem. Então isso me surpreendeu muito, né? Até porque a gente tinha aquela certa discussão, né? Quem seria o lateral direito titular, Mike ou Marcos Rocha? Né? Hoje o Abel conseguiu colocar os dois, né? E não só hoje, como o Botafogo também ele colocou. E o Mike fez gol nos dois jogos, contra o Botafogo e contra o Curitiba. Então é um jogador que tem que ser elogiado, porque é um jogador que, fora da sua posição, vem jogando muito bem, vem marcando gols e vem sendo muito importante para o Palmeiras, como o Scarpa também é, dando assistência, fazendo gols. Ele realmente são dois caras que fizeram a diferença nesses últimos dois jogos aí, tá? Bom, sobre os 4-0, eu acho que um resultado nada mais que justo, né? O Palmeiras teve muito mais finalização, se eu não me engano foram 11 finalizações a gol, né? 19 chutes, 11 finalizações foram pro gol. O Gabriel, o goleiro Gabriel, que é o goleiro do Curitiba, também se saiu muito bem, né? Defendeu teve grandes defesas ali, salvando muitos gols que o Palmeiras poderia ter feito. Apesar de que, né, desses 11 chutes ao gol, 4 passaram, mas poderia ter sido muito pior. Enquanto o Curitiba, né, chutou apenas 3 ao gol, né? E é claro que você tem um goleiro muito seguro lá atrás, como o Everton, que todas as defesas foram brilhantes, né? Nenhuma ele causou dificuldade para o time. E foi o que aconteceu, né? Todas as vezes que eles finalizaram, o Everton teve a segurança de controlar o jogo e fazer a defesa. Então eu acho que hoje o Palmeiras demonstrou a força que é o Palmeiras, né? A força que a gente espera que o Palmeiras tenha, não só esse ano, não só nesse campeonato, mas futuramente agora, né? Porque a gente sabe que no começo do ano que vem vai voltar Veiga, vamos perder Scarpa, então a gente sabe que vai ser um pouco mais difícil, né? Porque a gente conta muito com o Scarpa. Então, quem sabe, talvez o Palmeiras ache esse outro meio-campo para substituir Scarpa. Hoje eu particularmente gostei muito do futebol do Tabata, do Tabata e do Atuesta. Achei que eles entraram muito bem. A Tabata acabou até fazendo uma assistência, se eu não me engano, no final do jogo. Então, são jogadores de diferencial. Que é claro que tem todo aquele processo de adaptação, né? Como eu acho que o Merentiel e o Flávio Lopes também estão nesse tempo de adaptação. Vamos ver se eles realmente são craques mesmo. O Merentiel já demonstrou uma ou duas vezes, né? O Flávio Lopes também fez o seu gol, mas ainda não demonstraram para que veio. É claro que tirar a titularidade do Rony também é muito difícil, né? Porque é a mesma posição do Rony. Então a gente sabe que eles vão ter que segurar um pouco esses dois jogadores para saber se eles realmente valem a pena ou não, tá? Na minha concepção, sim, eu acho importante ter um centroavante, mas o Palmeiras tem muito, né? O Palmeiras atualmente tem quatro centroavantes, né? O Flávio Lopes, o Merentiel, o Navarro e o Rony. Né? Caso o Palmeiras tivesse vendido o Rony lá por 70 milhões, ainda assim
ficaria muito centroavante no mesmo time, né? São 3 centroavantes aí para você colocar num time com 11. Não, 4 centroavantes, na verdade, para você colocar num time com 11 jogadores. Então, representa uma grande quantidade de centroavantes do time. Então, assim, eu acho que o Palmeiras hoje, ele teve que aproveitar as oportunidades que foram criadas durante todo o jogo, porque o time do Curitiba, ele é fraco tecnicamente. Então, por mais que a gente sabe que seria um jogo mais fácil, né, o Palmeiras, nesses jogos mais fáceis que o Palmeiras demonstra a sua força. Né, porque tem gente que fala assim, ah, mas o tal time é fácil, tal time não é complicado de ganhar. Mas vai lá e sofre. Vai lá e ganha de 1-0, vai lá e ganha de 2-1, às vezes empata, quem sabe às vezes até perde, como foi o caso de alguns rivais aí, né, nessa rodada que não vou nem comentar. Mas, querendo ou não, a gente sabe que eles fazem o papel deles quando tem jogo importante e quando tem jogo que não é tão importante. É claro que agora cada jogo do brasileiro é uma final. Para a gente ter esse resultado dentro de casa é muito importante. Por quê? Porque um jogo desse é o que muda todo o campeonato. Né? É claro que o Palmeiras já estava com uma certa vantagem, mas você ganhar de 4-0 já dá, primeiro que já dá um ânimo para o time. Né? E segundo, não só o ânimo para o time, você pega uma distância muito grande do vice-líder, né? Que você estava com 9 pontos, agora está com 12 na frente. Né? Porque o Fluminense perde para o Atlético Goianiense e o Flamengo empata com o Inter. Então, ou seja, os 3 atrás da gente já sofreram quedas. Né? Então, eles realmente sofreram com isso. E eu acho que até foi por isso que o Palmeiras hoje veio mais até inspirado, né? Porque sabia o que estava em jogo. Sabia que se ganhasse, poderia abrir uma larga vantagem e já meio que encaminhar uma mão na taça do brasileiro, né? Então a gente sabe que o Palmeiras hoje ele demonstrou o que é o futebol do Palmeiras, né? Não só hoje, mas nos últimos jogos vem demonstrando que é isso. É claro que a gente queria estar em outra competição, numa Copa do Brasil, numa Libertadores, mas infelizmente não foi possível essa temporada. Vamos ver com a temporada que vem, com novas contratações, os jogadores se adaptando. Vamos ver o que vai acontecer. Espero que seja outro ano brilhante do Palmeiras, porque esse ano aqui a gente não tem do que reclamar, né? Enquanto nossos rivais aí estão comemorando o troféu participação, a gente já comemorou um Paulista e uma Recopa, né? E estamos prestes a comemorar um brasileiro. Então a gente tem que estar muito orgulhoso desse time, porque o Palmeiras realmente vem demonstrando nesses últimos anos, e não só nessa temporada, mas realmente desde 2019, ali, 2020. Se a gente puxar um pouco mais para trás, até 2015, vem demonstrando que é um time muito forte, que é um time que, com uma construção certa, pode ganhar muita coisa. Né? Então a gente sabe que é o único título que faltava para o Abel Ferreira, né? Falta esse para ele conquistar nacionalmente, né? Nacionalmente ele já ganhou a Copa do Brasil, já ganhou o Paulista, faltava o Brasileiro, que ele agora vai ganhar também, né? Provavelmente. Então o Abel nacionalmente já conquistou tudo que ele podia conquistar. Eu acho que esse era o objetivo dele, né? Eu acho que ele chegou a 100 vitórias, se eu não me engano, hoje. Então, para ele é um motivo de orgulho total, até porque quando você, com um time que você veio da Grécia, totalmente desacreditado, e depois disso você faz 3 temporadas brilhantes num time, é de se chamar a atenção. Né? Você fazer uma temporada brilhante, sair, uma temporada brilhante e depois começar a perder, acontece também, é claro, pode acontecer. Mas ele não, ele fez 3 temporadas brilhantes já, essa já é a terceira seguida em busca da quarta, né? E aí lembrando que teve o contrato renovado, então eu espero que ele cumpra o contrato até o final, tá? Porque realmente a gente vai sentir um pouco a falta se o Abel sair. Porque eu acho que achar outro técnico que tem o mesmo jeito dele, o mesmo estilo de jogo, realmente é complicado. Então a gente sabe que o Abel ele é diferenciado independente de onde ele jogou, do que ele ganhou, porque o Abel realmente tem um estilo de jogo que combinou com o estilo do Palmeiras. E eu acho que isso que é o mais importante quando você contrata um técnico. Falando sobre a estreia do Endrick, bom, é claro, né, é um menino novo, queria parabenizar ele por essa conquista. A gente viu até o pai dele chorando lá no estádio, então eu acho que isso é muito importante, é você ter o apoio da sua família, dos seus amigos que estão ali. Então hoje eu vi muito claro que o Palmeiras queria que o Endrick fizesse um gol, porque estava tentando tocar tudo para ele. E é importante dar confiança para o menino, se ele tivesse feito um gol, daria mais confiança ainda, mas é claro que ele perdeu algumas chances, né? Até fala que as 2 chances que ele perdeu, a primeira, né, ele poderia ter feito gol.
A segunda era um pouquinho mais difícil, era mais fácil ele ter passado, mas a finalização dele também foi boa. E o goleiro Gabriel, né, é claro que é aquela história do goleiro, né? Não quer tomar primeiro gol, muito menos pro Endrick, né? Que sabe que é um moleque de 16 anos, que acabou de estrear, primeiro jogo dele, então é o cara que não queria tomar gol pra ele, né? Até porque senão ia subir muito a moral do menino, né? Então eu acho que foi importante para ele começar a entrar assim, a se acostumar com o time, porque querendo ou não, ele já tinha ficado, se não me engano, 3 jogos já no banco, e aí ele já vai se acostumando com o elenco, né? Já vai se acostumando com todo mundo. E hoje ele entrou e fez uma boa partida. Acredito que só faltou o gol, mas quando ele teve a oportunidade, parou na mão do goleiro. Então, infelizmente, a gente não viu o gol do Endrick, mas espero que contra o São Paulo, no próximo jogo, se eu não me engano, a gente consiga fazer uma ótima partida. Se o Endrick tiver a oportunidade de entrar, espero que ele entre muito bem e que ele continue esse garoto sonhador que ele é e que ele continue conquistando coisas, conquistando títulos, porque ele realmente vai entregar muito para o Palmeiras ainda, porque ele é um garoto diferenciado. E eu repito isso aqui, ele é muito diferenciado. E a gente sabe disso, e a gente sabe que ele é um garoto de ouro que você, trabalhando com ele, você consegue transformar ele num jogador excepcional, tá? Então é isso. Só queria agradecer a todo mundo que acompanha a gente. Lembrando que esse pós-jogo vira um podcast, então quem não conseguir acompanhar pelo YouTube pode acompanhar no podcast, tá? Eles são transformados em podcasts, então o pessoal do podcast aí já escuta aí, já deixa já ver, já curte a página aí pra gente ter mais visibilidade, né? E se vocês estiverem gostando do conteúdo, né? Que pra gente também é importante saber isso. Tá? Então, quem acompanha pelo YouTube, muito obrigado. Quem acompanha no podcast também queria agradecer, tá? Só lembrando, como eu falei no começo, para vocês curtirem, compartilharem o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lembra também que qualquer curtida, qualquer comentário que vocês dão pra gente é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando ou não do formato do canal, tá? Pra gente saber o que a gente pode mudar ou não. Então, só queria agradecer a todo mundo que acompanha a gente. Falar que o Palmeiras agora tem um pé e a mão na taça, né? E não tem muito mais o que falar desse time. Só queria agradecer aí para todo mundo que acompanha esse canal. E é isso, gente. Falou, uma boa semana e a gente se vê no próximo jogo, no pré-jogo de Palmeiras e São Paulo. É isso, falou.